Glória a Deus. A paz, irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, nós vamos ler 2 versículos, o versículo 17 e o versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Tiago, capítulo 5, versículo 17, versículo 18. Aleluia, diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém. Queridos, o tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração para dividir com você que está aqui, com você que está em casa, o tema é: tenha coragem. Tenha coragem. E o que é coragem? Coragem é a confiança que uma pessoa tem em momentos de muito medo, momentos de muito temor, e em momentos de situações difíceis. É o que faz uma pessoa insistir em lutar, mesmo quando os problemas se levantam de maneira muito violenta. Porque a pessoa que não tem coragem, ela não enfrenta, não é isso? Então, ter coragem é enfrentar qualquer situação, qualquer problema, qualquer dificuldade. Então, saiba isso você que está em casa, saiba isso você que está aqui. Se você tem enfrentado muitas dificuldades, você tem passado por muita luta e você está de pé, é porque há um pouco de coragem em você. Amém? Há um pouco de coragem em você. Então, queridos, o apóstolo Tiago aqui, ele está escrevendo para a igreja que nesse momento ela está sendo perseguida. Aquela igreja que antes estava lá com os apóstolos em Jerusalém, sabe aquela igreja de Atos capítulo 2? Eles tinham tudo em comum, eles estavam dividindo as refeições, à medida que eles tinham necessidades, eles repartiam até os bens que possuíam. Nesse momento aqui, a igreja não está mais naquela situação. A igreja foi espalhada por todo o Império Romano e fora dele, porque uma grande perseguição se levantou. Os irmãos não podiam mais se reunir, não podiam mais estar juntos, orando, buscando a Deus. A igreja aqui, nesse momento em que o apóstolo Tiago está escrevendo essa carta, e essa carta é uma carta escrita para a igreja perseguida. Os irmãos estão espalhados por todos os lugares e Tiago escreve essa carta para confortar os irmãos e para despertar no coração deles, querido, algo que a fé precisa, que precisa andar junto com a fé, que é a coragem. Parece que ele está falando de nós, né? Parece que está falando da situação em que nós estamos passando como igreja do Senhor. Eles já não tinham liberdade mais para adorar o Senhor. Tudo estava muito difícil. E se você ler aqui Tiago capítulo 5, os versículos anteriores, do versículo 13 até o versículo 15, você vai perceber que Tiago está falando para que eles sejam corajosos e orem pelos irmãos que estão enfermos, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão tristes. Mas não é tão óbvio, se nós somos filhos de Deus, somos servos de Deus, que nós saibamos o que fazer
quando temos gente doente diante de nós, quando temos gente passando problema, quando tem gente triste no meio do povo de Deus. Mas Tiago teve que falar com eles. Interessante, é a mesma igreja que viu os milagres realizados pelos apóstolos. É a mesma igreja que viveu experiências tremendas. Essa igreja, ela precisa ser lembrada nesse momento de que ela precisa ter coragem. Parece que os enfermos, os que estavam com problemas, os que estavam com tristeza, aqueles que estavam enlutados no meio do povo de Deus, estavam lá e eles não estavam fazendo quase nada. Então Tiago diz: irmãos, se alguém entre vós, olha aí o versículo 13, se entre vocês há alguém sofrendo, ore. Se há alguém feliz, cante com essa pessoa. Se entre vocês há alguém que está doente, mande chamar os presbíteros ou os pastores da igreja para que estes orem sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé curará o doente. Sabe, queridos, que coisa, eu fiquei tão surpresa quando Deus me mostrou isso no texto. Porque Tiago está falando para ele sobre algo tão óbvio. E Deus está falando isso conosco que estamos aqui, com você também que está em casa. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Sabe, queridos, Tiago dá a esses irmãos e dá a cada um de nós também razões porque nós devemos ter coragem diante de tudo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma situação que é comum a todos, mas cada um individualmente também está vivendo as suas situações, não está? Seus problemas pessoais, seus desafios pessoais. Tiago, ele dá razões aos irmãos porque eles precisam juntar a fé, a coragem com a fé, e eles precisam agir. E Tiago fala isso de uma forma, queridos, muito veemente. E eu quero falar, pelo menos, de duas coisas nessa noite. Com a terceira eu vou concluir. Sabe, nós precisamos de ter coragem. Como diz o apóstolo Tiago aqui. Ele está dizendo: tenha coragem para viver o que há dentro de vocês. Ainda que por fora você esteja em fraqueza, tenha coragem. Por que será que Tiago trouxe o exemplo do profeta Elias para essa situação? Elias foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. Elias foi tão usado poderosamente que Elias não viu a morte. Deus o tomou para si. Você conhece a história. Agora, por que Tiago toma o exemplo do profeta Elias? Para falar da nossa fraqueza e para falar que nós precisamos ter coragem para viver aquilo que está dentro de nós. Ele diz que Elias era fraco. Não é isso que o texto diz? Ele diz que Elias era fraco como nós. Tiago está dizendo: irmãos, sabe a razão por quê os doentes estão no meio de vocês? Sabe a razão por que há pessoas tristes no meio de vocês? Porque vocês estão olhando para a sua própria fraqueza. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tenha coragem, porque Elias era fraco, era humano, e ele orou, e por 3 anos não choveu.
coisa. Sabe, querido, ele diz que Elias era fraco como nós, que Elias tinha fraqueza como nós. Existem situações nossas que geram fraquezas externas em nós. Por exemplo, quando você está limitado pela sua influência. Vou falar uma coisa para você, as bênçãos que Deus tem para você, as portas abertas que Deus tem, as promessas não dependem da influência de A ou B, é você mesmo que Deus vai usar. Pastora, mas eu olho para mim, eu me sinto fraca. Elias também era. O apóstolo Tiago traz o exemplo de Elias, dizendo, você pensa que Elias era forte? Ele não era forte. Ele tinha as mesmas fraquezas que nós. Mas quando ele abriu a boca para colocar para fora o que havia dentro dele, e o que havia dentro dele, irmão? Fé e coragem. Ele determinou que por 3 anos não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Talvez você esteja vivenciando de forma externa a limitação pelos seus poucos recursos. Talvez você olhe para os poucos recursos que você tem e você veja que não é suficiente. Não é suficiente para os sonhos que você precisa realizar. Não é suficiente para os desafios que tem diante de você. Mas posso te falar uma coisa? Não permita que as limitações dos seus poucos recursos impeçam que você vença, que você realize grandes coisas, que Deus realize também na sua vida, porque Elias também tinha fraqueza, mas ele determinou e aconteceu. Talvez você esteja numa fraqueza exterior, limitado pelo seu corpo, sujeitos às doenças, às enfermidades. Nem sempre nós estamos bem, nem sempre temos disposição. Às vezes o cansaço, o estresse do dia a dia, as exigências familiares no ambiente de trabalho, a posição que você tem como chefe de família, como mãe de família, muitas das vezes tudo isso ataca o nosso corpo. E nós nos sentimos, nós olhamos para nós, meu Deus, como que eu vou orar para Deus curar uma outra pessoa se eu mesmo estou sentindo fraqueza, debilidade no meu corpo? O apóstolo Tiago diz para você, tenha coragem, porque Elias também, ele viveu em fraqueza. Houve um momento que ele ficou tão debilitado que ele pediu a morte para si, mas Deus o sustentou, querido. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, o apóstolo Tiago, ele está dizendo, se alguém entre vós doente, ore. Se alguém está triste, ore. Se alguém está alegre, cante junto. E se você tem a desculpa, o medo de fazer, de trazer para fora o que está dentro de você, que o Espírito Santo tem colocado, não tenha esse medo. Tenha coragem, porque Elias também era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. E ele orou, e as coisas aconteceram. Amém? Tiago diz que ele orou fervorosamente para que não chovesse. Adivinha o que aconteceu? Não choveu. Queridos, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7, ele retratou bem essa nossa realidade. O apóstolo Paulo diz assim, mas nós temos esse tesouro é o poder de Deus. Ele diz assim, nós temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que
tudo excede e provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse mesmo apóstolo Paulo que ressuscitou pessoas, que curou pessoas, que foi levado diante de reis e de autoridades, ele está dizendo: não olhe para aquilo que é exterior na sua vida. Porque dentro desse vaso de barro que sou eu e você, a excelência do poder de Deus, e esse poder, irmão, ele quer se manifestar. E sabe quem vai dar voz de autoridade lá na sua casa? É você. Sabe quem vai dar voz de autoridade no problema em que você está passando? É você. Sabe quem vai dar voz de autoridade sobre os enfermos, sobre os enlutados, os entristecidos? É você, querido. Por isso o apóstolo Tiago, ele diz: tenha coragem para viver o que há dentro de você. O que tem dentro de você? Tem o Espírito Santo aí? Tem poder de Deus aí? Tem fé aí? Então traga isso para fora e tenha coragem. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Tiago, ele diz para nós: tenha coragem para manifestar o que há dentro de você, trazendo frutos a essa existência. Olhe para o versículo, Tiago diz: e Elias orou outra vez, e o céu enviou chuva. E Elias orou, e o céu enviou chuva. E para provar que a palavra do profeta, que o poder de Deus estava na palavra do profeta, isso é tremendo. Não apenas a chuva caiu, mas o texto diz que a terra começou a produzir fruto. Olha aí, porque alguém pode chegar e dizer: foi por acaso, foi sorte. Não é? É uma sorte, é por acaso, coincidência. Além do céu se abrir e a chuva cair, a terra começou a produzir. E era uma terra que já estava 3 anos e meio na sequidão. Você crê que as situações na sua vida e tudo que nós estamos passando, ainda que você esteja em 3 anos e meio de sequidão, porque os céus se fecharam, você crê que mediante a manifestação do que está dentro de você, pela tua boca, além do céu se abrir e a chuva cair, essa terra que você julgava que não ia sair nada, vai produzir fruto? Aleluia! Por que, pastora, a terra produziu? Porque ela estava debaixo de um comando. Ela não produziu porque ela queria. Ela não produziu dela mesma. E a chuva que ela recebeu veio com nutriente, veio com tudo que aquela terra precisava. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor não traz desgosto. Aleluia, glória a Deus. A terra não produziu dela mesma, mas pela palavra poderosa que saiu da boca do profeta. Querido, fale daquilo que tem dentro de você. Fale as situações nas quais você está.
Às vezes estamos cercados de todos os lados, como diz o apóstolo Paulo, perseguidos de todas as formas. Alguns até caluniados, alguns afrontados, mas não olhe para isso. Manifeste aquilo que tem dentro de você com coragem. Porque a palavra que sair da sua boca com autoridade, com poder, ela vai abrir os céus. E ela vai derramar chuva em meio à sequidão, chuva em meio à aridez, e essa terra árida e seca, ela vai produzir frutos. Aleluia. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, ele fala sobre isso e ele diz: está escrito, eu criei e por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Aleluia, aleluia. Ah, querido, você está tendo uma grande oportunidade de manifestar o que tem dentro de você. Não olhe para a tribulação, para os problemas que vêm sobre a tua vida como oportunidade de destruição de maneira alguma. Esse mesmo apóstolo Tiago, no capítulo 1, ele diz: irmãos, tende motivos de grande alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé, quando você é aprovado, você se torna perfeito e íntegro e apto para toda boa obra. Aleluia. Você tem coragem? Você tem coragem de exercer a sua fé? Então fale com fé, profetize com fé e creia com fé. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa mensagem, ela foi dada para romper os céus nessa noite. Na hora que nós estávamos sentados ali cantando esse último louvor, sabe, querido, o Espírito Santo deixou bem claro para mim que nessa noite o Senhor ia romper. Que nessa noite o Senhor ia mudar situações. Que não importa a tempestade, não importa o mar revolto, descanse. Tenha coragem, manifeste o que tem dentro de você pela fé. Aleluia. Não olhe para a sua fraqueza externa, porque Elias, ainda sendo um homem fraco, semelhante a nós, ele manifestou a palavra da fé e as coisas aconteceram. Eu creio que em nome de Jesus os enfermos serão visitados nessa noite. Em nome de Jesus, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa e que creram e que têm coragem, irão receber um novo destino da parte de Deus. Aleluia. Em nome do Senhor, nessa noite haverá rompimento. Aleluia. As comportas vão se abrir. Eu creio nessa noite. Eu creio, Handarabas, Durianderemanchore Candarabasurianderemas. Eu creio, em nome de Jesus, você que está ouvindo essa palavra, você que está com seu coração aflito, angustiado, entristecido, você que não vê saída, você que não vê esperança, você que não consegue achar solução, você que tem dito: Senhor, se em tempos normais já era difícil, imagina nesse tempo de pandemia, o que será de mim? Há uma palavra do Senhor para a tua vida. Oreba surianderemas. Sou eu quem determino o fim desde o começo, e agindo eu na tua vida, ninguém impedirá. Aleluia. Em nome de Jesus,
Eu quero proferir uma palavra de vitória para aqueles que estão enfrentando lutas. Em nome do Senhor, eu quero declarar uma palavra de cura para você que está sendo assolado pela enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar alegria, veste de júbilo, aqueles que estão com cinza na cabeça, com pano de saco de tristeza envolvido, recebe alegria, recebe a graça, recebe aí uma nova unção, recebe uma nova unção na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Rediandarabá, suricanderemanchoreba, surianderemas. Handereba, surianemas. Kenderebanchorimas, surianderemas. Dereba, surianeremas. Não se importe com situações que estão à sua volta. Creia, porque o Deus de destinos, Ele está presente nessa noite. Iribácio, anderebás. Todo espírito de intimidação que tem entrado nas famílias dessa igreja, em nome de Jesus, espírito maligno, perverso, em nome de Jesus, toda a tua força, toda a tua estratégia, é tudo desmantelado nessa hora. Senhor, dá poder e autoridade para os teus servos, lá no ambiente de trabalho, na empresa, na família, em nome de Jesus. Xarabarebarabás, corebassurianderemas. Em nome de Jesus, recebe a cura nessa noite, recebe a cura no teu físico, recebe a cura na tua alma, recebe provisão na tua casa. Oh, que portas abertas sobre a tua vida. Rabá, surianderebás. Há uma palavra do Senhor para você dizendo: eu sou a tua bandeira, a bandeira vai na frente da guerra, é o Senhor que peleja por você, é Ele que vai na frente da tua batalha, e quando o inimigo contempla aquela bandeira, ele sabe, ele entende que ele já está derrotado, e que toda maquinação maligna já cai por terra, em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, em nome de Jesus, recebe conforto, recebe alegria, recebe unção de livramento, unção de cura, recebe portas abertas sobre a tua necessidade, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Arebaço e anderebás, oh derebás, surieremas, derebás, aleluia. Glória a Deus, igreja, glória a Deus. Fique em pé em nome do Senhor.